Josué capítulo 14, o versículo 6 diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Sim, ó Pai, que nos direciona, que fala aos nossos corações, que fortalece, ó Deus, nossa fé. Nesse momento, Senhor, vem sobre as nossas vidas com teu poder, com a sua glória, com a sua graça. Vai fortalecendo, vai tocando, vai enchendo. Senhor, vai tirando todo o desânimo, vai tirando todo o cansaço, ó Pai. Em nome de Jesus, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Dá a revelação, mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, que eu diminua e que o Senhor cresça. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Estamos num momento no qual o povo de Israel já tinha conquistado muitas cidades da terra prometida. Ainda faltavam algumas, mas a promessa de Deus já estava se cumprindo e conhecemos a história. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, e tem toda essa trajetória, né? As pragas no Egito, depois ali a travessia do Mar Vermelho, mas o povo murmura, o povo questiona, o povo duvida, o povo quer voltar ao Egito. Então aquela geração, ela morre, aquela geração de 20 anos para cima morre no deserto, menos Josué e Calebe, porque Moisés tinha mandado 12 espias para Jericó, e quando eles voltam, é exatamente aqui o que Calebe fala. Quando eles voltam, 10 duvidam, 10 eles olharam para a terra prometida e falaram: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, olha as uvas, olha o tamanho do cacho de uvas. Mas eles falam: não dá, aquele povo é muito forte, tem gigantes, tem adversários, e eles inflamam, contaminam o povo para a incredulidade. Porém, Josué e Calebe mantiveram a sua fé. Eles falaram: não, se Deus falou, Ele vai dar, pode ter o que tiver, pode ter muralha, pode ter gigante. Eles mantiveram a fé deles. Então, passaram-se 40 anos, aquela geração incrédula de 20 anos para cima morreram no deserto, e depois, né, aqueles de 20 anos para baixo que cresceram, assim como Josué e Calebe, Deus chamou Josué, falou: olha, Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, você vai levar esse povo para herdar a terra prometida, né? Atravessaram o Rio Jordão, foi uma bênção, foi maravilhoso, Deus livrando, operando milagre, e eles conquistaram Jericó, as muralhas ruíram, conquistaram Ai, teve ali o pecado de Acã, teve uma derrota momentânea, mas depois do conserto Deus foi e abençoou, deu a vitória, e eles foram conquistaram muitas cidades, e agora era o momento de repartir a terra entre o povo de Israel, entre as tribos de Israel. Só que agora diz, que Calebe, ele não esqueceu do que aconteceu. Calebe, diz o versículo 6, que os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: você sabe, Josué, você estava comigo, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Porque ambos, tanto Josué como Calebe, em nenhum momento duvidaram do poder de Deus. E é interessante que nesse texto, quando Calebe ele vai, podemos dizer assim, lembrar, reivindicar a sua herança, porque
aonde ele tinha colocado ali o pé, Hebron, né? Ele falou para Moisés: olha, esse lugar vai ser teu, Caleb, será a tua herança. Você confiou em Deus, você não duvidou do poder de Deus, você acreditou que, né, independentemente dos desafios, a promessa de Deus se cumpriria na sua vida. E é interessante que aqui ele traz duas características de Moisés. Quando a gente lê de uma maneira, né, digamos assim, mais rápida, às vezes a gente não atenta, mas ele diz, primeiro ponto: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Moisés, assim como outros que temos aqui, ele era homem de Deus. E o homem de Deus não vive de qualquer maneira. Foi lembrado por Caleb, nesse momento de lembrar, de falar com Josué: olha, Josué, Moisés era homem de Deus, e lembra do que o homem de Deus falou a respeito de mim, de você. E temos outros exemplos, né, de homens de Deus, né, esse termo usado. Temos, por exemplo, né, Elias, Eliseu. Lembra, olha, veja que esse passa aqui é homem de Deus, né, aquela mulher. Aí vai, constrói, né, um quarto, né, coloca ali para ele, é santo homem de Deus. Então Caleb, ele vai falar, quando ele vai pedir a sua porção, a sua herança, ele teve ousadia, mas também teve sabedoria. Ele falou: olha, Josué, Moisés era homem de Deus. E aí eu fico imaginando, né, de repente, nesse momento, Josué, lembrando da palavra de Deus para ele: Josué, assim como fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Ou seja, ele era homem de Deus, Josué também é homem de Deus, e você que está aqui também é homem, mulher de Deus, que busca a Ele, que agrada a Ele, que serve a Ele. Você não é qualquer um, nós não podemos ter crise de identidade. Você tem que saber quem você é. Então, o primeiro atributo que nós vemos aqui, quando o Caleb vai falar para Josué: olha, Josué, Hebron é minha por herança. Lembra do que Deus falou através de Moisés, homem de Deus, de mim e de você. E não apenas isso, ele diz, olha, versículo 7, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Segunda característica que Caleb vai falar para Josué, lembrando de Moisés: primeira foi homem de Deus, e a segunda, servo do Senhor. Mas Moisés era o líder, Moisés era quem através de servo do Senhor. Independentemente de onde Deus te chama, de onde Deus te leva, do nível de intimidade que você tenha com Deus, você é servo de Deus, você é servo do Senhor. Através de Moisés, Deus operou muitos milagres. Moisés falava com Deus face a face. Moisés era alguém, enfim, mas servo do Senhor. Ele servia, obedecia. Então ele diz aqui, e devemos aprender com isso, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que servir a Deus. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, lembra de quem você é, mas lembra também que você tem as suas responsabilidades, é servir, servo de Deus. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. É Ele que diz, é Ele que direciona, é Ele que fala, é Ele que diz aonde ir, aonde voltar. E agora ele diz aqui, olha, Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Moisés foi exemplo de homem de Deus, de servo de Deus. Josué seguiu seus exemplos, de homens de Deus, servos de Deus, e Caleb ele está trazendo tudo isso agora, novamente. Olha, nós somos homens de Deus, e, embora muitos tivessem duvidado, embora esses 10 amedrontaram o povo, nós fomos diferentes. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O que ele olhou era algo difícil, impossível. Uma terra com
cidades fortalecidas, com muralhas, com gigantes, com exércitos, mas ele não deixou de seguir o Senhor, ele não perdeu a fé. E agora, após tantos anos, ele tinha aqui 40 anos, quando foi espiar a terra. Só que agora, diz o versículo 10, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Agora ele está querendo ocupar, pegar, tomar posse da sua terra, da sua herança dada por Deus, 45 anos depois. Não era algo rápido, não era algo que é imediatista, algo para agora. Ele manteve fiel ao Senhor, ele não duvidou, mas mesmo assim teve que esperar 45 anos no deserto com aquele povo que duvidou, com aquele povo que duvidava, que murmurava, que questionava, que queria voltar, ao Egito. Mas mesmo assim, em toda essa trajetória, mesmo tendo a promessa de Deus, mesmo tendo a fé em Deus, todos duvidaram, mas ele não. E o que ele fez? Murmurou, questionou. Senhor, eu não duvidei, vou ter que esperar tanto tempo, vou ter que ficar com esse povo incrédulo no deserto. Servo de Deus, homem de Deus, está aonde Deus quer que esteja, e espera o tempo de Deus, espera o tempo do Senhor. Por isso que ele diz então, Moisés, versículo 9, naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você colocou o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Então Caleb, ele está falando, olha Josué, Moisés, homem de Deus, servo de Deus, o Senhor falou através dele que quando eu coloquei o pé naquela terra, aquela terra seria minha, porque eu não duvidei, eu perseverei em seguir a Deus. Persevere em seguir ao Senhor. Mas tem gigante, persevere em seguir ao Senhor. Mas tem doença, tem enfermidade, tem perigo, persevere em seguir ao Senhor. É Ele que te fortalece, é Ele que te conserva, é Ele que te direciona, é Ele que vai cumprir todas as suas promessas, independentemente das nossas circunstâncias. Porque ele não perseverou em seguir o Senhor apenas quando foi espiar a terra, ele continuou servindo a Deus, confiando em Deus, mesmo nesses 45 anos duros, difíceis, de deserto, por causa da murmuração de outros, por causa da incredulidade de outros. E quantas pessoas deixam de servir a Deus por causa de outros? Está numa situação difícil, está numa situação por causa de outros, aí deixa de servir a Deus. Persevere, mantenha-se fiel ao Senhor, e Ele vai te abençoar. Não sei quanto tempo, 40 anos, 45 anos, 10 anos, o que importa em todos os tempos, tempo de nossa vida, você manter-se fiel a Deus, manter-se fiel ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 10, por isso que ele diz aqui, Moisés disse, você perseverou em confiar, em seguir ao Senhor, e o versículo 10, eis que agora, olha a declaração de Caleb, versículo 10, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Primeiro ponto que nós vemos aqui, Caleb falando, o Senhor conservou ele com vida. Não pereceu no deserto, seu cadáver não ficou no deserto, como ficaram daqueles que murmuraram. Diz aqui que ele manteve a vida de Caleb. É o que nós falamos aqui, o título dessa mensagem, vida, força e fé, independentemente das circunstâncias. A vida, ela é algo maravilhoso. Só que nós temos o entendimento, nós amamos a vida, nós não queremos morrer, nós não fomos feitos para isso, mas ao findar o fôlego de vida aqui, temos a certeza que nós temos vida eterna, vida em abundância.
Só que ele está falando: o Senhor me conservou com vida, em vida, a vida aqui, porque ele não morreu. Foram tantas guerras. Jericó, Ai, e depois, se você ler aqui, foram muitas cidades, muitas guerras, só que ele tinha uma promessa, e o Senhor o conservou em vida. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então não fique preocupado, não fique temeroso, né, quanto ao tempo de vida. Está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus escolhidos, dos seus santos. Deus vai te conservar em vida o tempo favorável, o tempo necessário para Ele cumprir tudo o que Ele quer cumprir na sua vida. É o que Caleb está ensinando. Olha, o Senhor me conservou em vida. Eu mantive a fé, eu mantive a esperança, eu perseverei em seguir ao Senhor. E agora, como Ele prometeu que aquela terra seria minha, eu fui para a guerra, eu ia para a guerra, eu tinha certeza, a convicção que o Senhor iria me conservar em vida. Porque eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. O Senhor me conservou com vida como prometeu. Qual era a promessa? Aquela terra seria dada a Ele. E ele não se desviou. Cuidado. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Claro, Ele vai cumprir, desde que você permaneça seguindo ao Senhor, perseverando em seguir ao Senhor. Se ele desvia, se ele deixa de seguir ao Senhor, ele estaria renunciando àquilo que Deus, na sua fidelidade, daria a ele. Então cuidado para não confundir as coisas. Ele diz aqui, 45 anos, versículo 10, se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. Ele recebe essa promessa, essa confirmação de que Hebrom seria dele, por herança, porque ele não duvidou, ainda no deserto, 45 anos, meu amado irmão, estamos falando de 45 anos. Às vezes a pessoa pede algo hoje, aí amanhã já está murmurando: eu pedi ontem, Deus ainda não me deu. Mas Senhor, continue orando, continue perseverando. Caleb espera 45 anos, e detalhe, Hebrom ainda não estava conquistada. Ele estava falando: aquela terra lá é minha. Deus falou, Moisés, servo de Deus, homem de Deus, Deus falou através dele. Só que ainda teria que ser conquistada. Não era algo que já tinha sido ganho. E ele diz aqui, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Muitos ali morreram aos 100 anos, 90 anos, 120 anos, 115 anos, 110 anos. Que Deus, reduziu a idade de vida para 120 anos, não como aqueles, na época anterior, do dilúvio, que viviam 800, 900 anos, Matusalém foi o que mais viveu, enfim, mas ele já estava com 85 anos. Aí quando nós olhamos, temos uma tendência a questionar, a murmurar: Senhor, por que todo esse tempo? Senhor, meu amado irmão, o detalhe aqui é que ele perseverou em seguir o Senhor. Deus conservou ele com vida, e agora ele traz uma das mais lindas declarações: estou tão forte hoje com 85 anos, como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Olha o que Caleb vai falar: o Senhor me conservou em vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Jesus ensina quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Tem outros contextos, mas podemos aplicar aqui também. Quem pode acrescentar? Tiago fala: nossa vida é como vapor, como neblina, que logo vem e logo se dissipa. Moisés fala no Salmo 90: a vida é como um pensamento.
Só que agora o Senhor conservou ele em vida, está com 85 anos. Não apenas a vida, mas agora ele também a força. Quem dá a vida, quem dá a força é Deus, é o Senhor. Caleb, ele vai dizer, olha, eu estou com 85 anos, Josué, eu estou com 85 anos, mas estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E detalhe, ele vai dizer aqui, tanto para combater na guerra, e agora ele se coloca à predisposição das mãos de Deus, da vontade de Deus, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Se Deus falasse, olha, ainda não é o tempo de você ir tomar posse da sua herança, você ainda vai esperar um pouco mais, eu ainda quero que você... Era o que for necessário. Ele ia seguir a direção de Deus como seguiu até aqui. Ele ia seguir a direção de Deus porque ele persevera em seguir ao Senhor, o Deus dele. Se você perseverar, se você permanecer em seguir a Deus, Deus ele vai fazer isso conosco, vai conservar a sua vida até a vontade dele, e ele vai te renovar, vai te fortalecer, porque Caleb não está falando, olha, Josué, eu sou forte, porque eu malhava, porque eu mantinha o meu filho, não é nada disso não, é o Senhor que me conservou em vida, e é o Senhor que me fortalece, e eu me coloco à disposição, ainda com a mesma força que eu tinha há 45 anos, para combater na guerra, ou o que for necessário. Sabe o que ele está falando aqui? Está se sujeitando à autoridade de Caleb, de Josué. Caleb está falando, olha Josué, eu coloco, ainda tenho força, eu quero o que é meu, mas eu ainda estou à disposição, estou com força para fazer o que for necessário. Se Deus mandar, vou guerrear, se Deus mandar outra direção, eu vou nessa direção de Deus. Ele não está apenas pensando em si mesmo, ele não está apenas pensando, não, agora chega, cansei, agora só o que é meu. Ele diz, eu vou no que for necessário. Que nessa manhã Deus esteja tocando, renovando, fortalecendo, e que você possa dizer, eis-me aqui para o que for necessário, para a obra de Deus, para o servir a Deus. Assim como Deus foi com Moisés, Josué, eu serei contigo. Assim como Deus foi com Josué, Deus era com Caleb, Deus é contigo também, e Ele pode manter, te fortalecer até onde você menos imaginar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Então aqui nós aprendemos tantas coisas com Caleb, com Josué, com Moisés, mas aqui em especial Caleb, ele vai lembrar, quando vai pedir para Josué, vai lembrar dois atributos de Moisés. Moisés era homem de Deus, Moisés era servo de Deus, e Deus falou através dele que essa terra era minha, por herança, porque eu perseverei em seguir ao Senhor. E o que acontece? Diz aqui o versículo 10, 11, estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que estavam lá os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. O Senhor será comigo para os desapossar. Olha o que ele está falando. Naquele tempo, no deserto, quando ele foi espiar, eles já viam que era um lugar que tinham os anaquins. Os anaquins eram os gigantes. Só que ele não olhou para isso, ele apenas lembrou, olha, eu ainda tenho, né? Eu sei que lá tinha os anaquins, mas me dá agora este monte, me dá agora essa terra que o Senhor falou que seria minha. Ainda estão lá os anaquins. Arba era o pai, né? Foi um dos maiores renomes ali desses gigantes. E depois Anak, e depois 3 filhos, a Bíblia cita 3 filhos de Anak. Nós já vamos falar sobre isso, mas ele diz, se o Senhor estiver comigo, não é uma condicional, não, ele está falando, olha,
Quando for a vontade de Deus, Deus vai dar essa palavra, essa terra para mim. É o que ele diz aqui: porventura será comigo o Senhor, para eu os desapossar como prometeu. Ou seja, quando Deus falar, é agora, Deus estará ali comigo, Ele vai me dar essa terra prometida. Em todo o tempo Ele está acreditando em Deus. Ele está dizendo para Josué: olha, Josué, essa terra tem, me dá um grupo, me ajuda. Não, ele está falando, Deus vai me dar, Deus prometeu. Tem os gigantes, tem ali as adversidades, vai ter luta? Tem, mas eu estou forte, como assim naquele dia há 45 anos, para conquistar essa terra, porque o Senhor está comigo. Quando o Senhor falar, vai, eu vou. Para expulsá-los, como Deus prometeu. E ele vai a todo tempo lembrando a promessa, vai a todo tempo lembrando as palavras de Deus. Ele não está olhando, colocando, como fizeram o povo, olhando para os gigantes, para as muralhas fortalecidas, não. Ele está dizendo, eles são gigantes, moram em cidades grandes e fortificadas, mas o Senhor que prometeu, Ele vai me dar nas minhas mãos e eu vou conquistar aquilo que Deus me deu. Às vezes olhamos os problemas como gigantes, como cidades fortificadas, e a gente acha que não tem como, acha que não tem como vencer, não tem como conquistar, não tem como superar. Mas lembra que Deus que te dá a vida, é Deus que te fortalece, e aquele que está fraco pode dizer, forte sou no Senhor. Caleb está dizendo, olha, quem me fortalece é Deus, quem vai dar é Deus, quem vai cumprir a promessa é Deus. E o que acontece? Ele é abençoado. Versículo 13, Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Então, quando ia começar aquela repartição, tirar sorte, para ver qual terra seria de qual tribo, Caleb fala, não, agora Hebrom é promessa de Deus para a minha vida. Ele não estava reivindicando algo, estava reivindicando algo que talvez ninguém queria. Ele está pedindo que tem gigante, dá para ele. Ele está falando o seguinte, Deus falou, Deus vai me dar. Ele não estava reivindicando algo que seria fácil, algo que está reivindicando aquilo que Deus falou que era para ele. Ele não estava querendo dar uma de sagaz, nada disso. Pelo contrário, era um lugar que tinha gigante, era um lugar que tinha muralhas, cidades fortificadas, era um lugar que teria que suar para conquistar, ao contrário de várias cidades que já foram conquistadas. Ele não vai falar para Josué, olha Josué, eu sei que Deus falou que aquele lugar lá era para mim, mas tem muito gigante, já estou velho, já estou com 85 anos, já estou sem força, já me dá outra terra, me dá uma aqui que a gente já conquistou. Não, ele vai falar, olha, Deus falou, é aquela que eu quero. Não estou preocupado com o que tem lá, Deus falou, é aquela que eu quero, é lá que está a minha bênção, é lá que está a bênção de Deus para a minha vida. Então ele diz aqui, Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom a Caleb. Versículo 14, por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem dentre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aqui ele resumiu, ele foi e conquistou, que vai ser descrito um pouco mais à frente, aqui no capítulo 15, também em Juízes capítulo 1, ele vai e vence essa batalha. Por exemplo, aqui no capítulo 15, versículo 13, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, Josué 15, versículo 13, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E depois ele continua, Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefir. Caleb vai dar continuidade às conquistas, que não foi apenas Hebrom, teve outras cidades ao redor, mas ali em Hebrom, que se chamava Kiriat Arba por causa dos gigantes que habitavam ali, agora
não é mais o gigante que habita ali. Ele desapossou os filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Quem foi? Foi ele? Foi Deus através dele. Ou seja, ele foi abençoado. O que aprendemos aqui com essa história? Vida, força e fé. Ele tinha fé, ele tinha convicção, ele acreditava, ele colocava a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa em Deus, no Senhor. Por isso que ele diz: o Senhor estará comigo, e assim eu vou expulsar aquele gigante daquela terra que Deus me deu. Então são coisas que estão ligadas: vida, força e fé. Deus fortalece. Nós vemos tantas passagens, por exemplo, lá em Isaías 40:31, aqueles que confiam no Senhor, subirão como águias, renovarão suas forças. É Deus que te fortalece, é Deus que está contigo, é Deus que cuida da sua vida, é Deus que zela por nós. Então nós aprendemos aqui nessa manhã: vida é Deus que dá, é Deus que está no controle de Deus, não no nosso controle. E Caleb fala: Deus me conservou em vida, é Deus que me fortaleceu. Estou com vida, estou com força, assim como naqueles dias, assim eu estou hoje, para combater, para o que for necessário, para seguir a direção de Deus, a orientação de Deus. E também eu creio que, por mais que lá tenham cidades fortificadas gigantes, é fé. Eu tenho em Deus que Ele vai me dar aquele lugar. E aqui nós vemos a promessa se cumprindo. Josué deu a Caleb, ele foi e ele expulsa, vence aquele gigante, toma aquela terra, Caleb expulsa ali. E o capítulo 21, o versículo 45. Vamos ler a partir do versículo 43, que diz assim, para encerrarmos. 21, 43. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Você guarde essa palavra no seu coração. Que nós possamos seguir o exemplo de Caleb, que manteve a confiança, manteve a direção de servir, em perseverar, em seguir ao Senhor. Presta atenção, como diz o capítulo 14, o versículo 9, ele perseverou em seguir ao Senhor. E assim Deus poupou-lhe a vida, manteve-lhe as suas forças. E Caleb manteve a fé, porque ele confiava em Deus, e assim alcançou aquele lugar, alcançou a terra prometida. As promessas de Deus se cumpriram, tudo se cumpriu. Coloque-se de pé glorificando, vai exaltando, vai adorando, vai glorificando, porque quando você toma essa posição, quando você toma esse direcionamento, eu vou perseguir, eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Deus vai manter, Deus vai zelar, Deus vai cuidar, Deus vai providenciar tudo, não importa o tempo, não importa se são 10, se são 20, se são 30, se são 45 anos, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Persevere em seguir ao Senhor. Mas tem gigantes, mas são cidades fortificadas. Mas eu estou no deserto. Persevere em seguir ao Senhor. Mas muitos desviaram, mas a maioria não acredita que essa terra prometida pode ser nossa. 10 não acreditaram, o povo não está acreditando, mas você persevera em seguir ao Senhor.
Não é olhar para o homem, não é olhar para as possibilidades humanas, mas é perseguir em servir ao Senhor, perseverar em seguir ao Senhor. E veio paz, a terra repousou da guerra. Eu creio que você vai falar assim como Caleb falou. Assim como há tanto tempo eu era, eu assim hoje estou com a mesma força. Deus vai me manter em vida para cumprir tudo aquilo que Ele quer cumprir na minha vida. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é o Senhor. Você que se sente sem fé, meu amado irmão, como a palmeira florescerá o justo? Ainda na idade avançada frutifica, como diz o salmista. Deus não está limitado a tempo de vida do homem. Desde o ventre Deus escolhe. Em idade avançada Deus cumpre promessas. Deus não está limitado ao nosso tempo, à nossa idade. O que Deus quer é que nós venhamos perseverar em seguir ao Senhor. Não se desviar. Foi assim que Deus falou para Josué: não desvie para a esquerda, para a direita, não. É vida, é força, é fé. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que te fortalece. Estenda suas mãos, vai recebendo o renovo, vai recebendo o fortalecimento, vai sentindo o toque do Espírito Santo de Deus. É Ele que falando: filho meu, filha minha, eu tenho na minha mão o controle de tudo, da tua vida, de todas as coisas. Por que estás assim tão preocupado? Por que estás assim? Não fica abatido. Eu que te pego pela tua mão, eu que te coloco de pé. Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Santo de Israel. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por acaso há impossível para mim? Não há impossíveis em nenhuma de minhas promessas. Não é a fraqueza do homem, não é o tempo do homem que vai impedir o meu agir. Não é as impossibilidades, não são os gigantes, não são as cidades fortificadas que vão impedir o meu agir. Mas mantenha-se na minha presença. Mantenha-se na minha presença. Clama, clama a mim, vou te responder. Sou eu que fortaleço, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro, sou eu que levanto, sou eu que abato. Aleluia. E eu que dou a paz, eu que dou a paz. Sou o Senhor de toda a terra. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que oramos. Te agradecemos pela Tua palavra. E nós cremos, Senhor, Tu és o Deus do impossível. Possamos aprender com Caleb essa mensagem, com Moisés, homem de Deus, servo de Deus, e que possamos, Senhor,
deixar de lado a timidez e fazer como Caleb. Aquilo que é nosso, ó Deus, pedirmos, conclamarmos, fazer valer o direito da nossa herança, mesmo que ainda tenham gigantes, mesmo que ainda tenham cidades fortificadas, o Senhor conosco, o Senhor vai dar a vitória e vai cumprir todas as suas promessas, tudo vai se cumprir. Assim, ó Deus, vai renovando, vai fortalecendo, ó Deus, vai tocando, vai fortalecendo, tanto fisicamente como espiritualmente, vai enchendo. E assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, porque Tu estás no controle da nossa vida. O Senhor vai conservar, vai manter o tempo necessário, favorável, vai manter o vigor, a robustez, mas que nós possamos estar assim como Caleb, dispostos a fazer aquilo que for necessário, aquilo que o Senhor pedir, aquilo que o Senhor vai requerer, que não é para nós, mas é para o Senhor. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda o nome dele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração.